Beleza, então eu vou mostrar para vocês aqui como organizar os dados de uma planilha do Excel gerada a partir da lista de materiais daqui do SolidWorks. Então estamos aqui com essa montagem, né? Então vamos inserir uma lista, tá? Então basta vir aqui na aba montagem e clicamos aqui em lista de materiais. Vamos inserir uma lista aqui no tipo de boom. Eu vou usar essa template aqui mesmo, que é a template padrão do SolidWorks, né? Então no tipo de boom aqui eu vou escolher recuado e com numeração detalhada. Beleza, então confirme isso aqui, confirme essa janelinha aqui também e coloco a tabela aqui na área de gráficos. Ela ficou nesse formato aqui com o contorno afastado aqui, o conteúdo um pouco mais para cá, mas isso aqui aconteceu por causa da perspectiva aplicada nessa vista aqui. Se ela não tivesse na perspectiva, tivesse isométrica, isso aqui não aconteceria. Mas eu não preciso disso não, o que a gente está precisando aqui é simplesmente salvar a tabela, tá? Então basta eu clicar nessa setinha aqui do lado de tabelas, clicar com direito em lista de materiais, salvar como, a gente vai salvar aqui na área de trabalho. Vou salvar aqui com o tipo Excel 2007. Eu já tenho uma lista aqui, vou salvar em cima, né? Então vou dar esse nome aqui mesmo, pode ser, não tem problema. Então salvar, substituir, ok. E aí ele está salvando. Só que o SolidWorks não mostra o momento que termina de salvar. Então eu rodo a roda do mouse aqui para dar um zoom no final quando ele terminar de salvar, de processar a planilha, né? Então ele pede para salvar aqui, né? Substituir. Então ele deu um zoom aqui, salvou. Salvou a planilha lá na área de trabalho. Aí eu vou na área de trabalho aqui e abro a planilha, claro, né? Então vamos abrir aqui com o Excel, maximizar aqui o Excel e temos os dados aqui, ó, tá? Vocês podem observar que, por exemplo, essa célula aqui, ó, ela tem uma quebra de linha aqui, ó. Nós temos aqui o rodízio diâmetro 100, placa giratório com freio. Depois da palavra com, tem uma quebra de linha. Se eu aumentar aqui a largura da coluna, né, para um tamanho exagerado aqui, vamos dizer, né? Então ele simplesmente não se ajusta. Se eu der um duplo clique aqui para ajustar a largura do texto, ele não ajusta, porque tem uma quebra de linha. Se a gente vier aqui, ó, aumentar a barra de fórmulas, a gente tem aqui uma linha, duas linhas, né? Da mesma forma a gente tem aqui, ó, essa outra célula do lado, ó, tem uma linha aqui, duas linhas, três linhas. A gente precisa corrigir isso aí, né? Então eu vou mostrar para vocês três maneiras de corrigir isso aí, tá? Mas antes de mostrar essas três maneiras, eu vou mostrar um outro passo aqui importante, que é o seguinte, ó, se vocês observarem, a opção mesclar e centralizar está desativada, está inativa, inacessível. Então, se eu selecionar aqui e tentar mesclar e centralizar, eu não consigo, né? Da mesma forma, se eu vier aqui na guia dados, eu tenho todos os dados aqui, todas as ferramentas aqui, né, desativadas. Por quê? Porque essa planilha, ela está compartilhada. É só isso, então basta descompartilhar a planilha, tá? Então, como fazer isso? A gente clica aqui na guia revisão, e aí aparece essa janelinha verde aqui, basta clicar em agora não, né? E aí a gente clica aqui em descompartilhar a pasta de trabalho. Podem observar que esses três comandos aqui, ó, estão inativos. Se eu clicar em descompartilhar a pasta de trabalho, que é agora, ó, eles passam a ficar ativos, ou seja, todo o resto também passa a ficar ativo. Então, se vocês observarem aqui na guia dados, temos as ferramentas ativas e temos também aqui na página inicial o mesclar e centralizar ativo e companhia, todo o resto, né? Então essa planilha aqui voltou ao normal, beleza. Agora, continuando, para a gente organizar esses dados aqui, ó, tirar as quebras de linha daqui, tem três maneiras distintas de fazer isso. E a primeira maneira é através do substituir. Então seleciona aqui as colunas com o conteúdo. Aí eu tenho a opção aqui, ó, de vir em página inicial, aqui em localizar e substituir. Então eu posso clicar aqui em substituir. Abre-se essa janelinha aqui, ó, localizar e substituir. Ela que eu vou usar para corrigir isso aqui. Tem essa opção e também tem o atalho, fechando aqui a janelinha, né? Eu tenho o atalho Ctrl U, U de uva. Com esse atalho eu também chego na mesma janela. Aí aqui dentro do campo localizar,
tá? No campo localizar aqui, ó, eu posso dar um Ctrl J. O Ctrl J, ele representa a quebra de linha, tá? Ele representa a quebra de linha. Então, dando um Ctrl J aqui, eu estou inserindo uma quebra de linha ali no campo localizar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ir aqui no campo substituir por, eu quero substituir a quebra de linha por nada, né? Então aqui eu não coloco nada, basta fazer isso. Se eu clicar aqui em substituir tudo, vai substituir todas as quebras de linhas por nada, né, nas colunas que estão selecionadas, em todo o conteúdo que está selecionado. Então substituir tudo aqui e foram feitas aqui 75 substituições. Ok, fechar, isso aqui já está ok. Aí você se pergunta, tá, mas continua aqui a quebra de linha, isso é só visível, né? Se eu selecionar todas as colunas aqui, aumentar a largura das colunas assim, ó, de uma largura exagerada, e der um duplo clique aqui, ó, toda a largura das colunas se ajusta ao maior texto, maior tamanho de texto. Então observe aí que está tudo ok, né? Se eu selecionar a última linha aqui, der um Ctrl Shift seta para cima, eu consigo selecionar todas as linhas de conteúdo e dar um duplo clique aqui entre as linhas, e aí eu ajusto aqui a altura das linhas também. Legal, beleza? Então vamos então para a segunda maneira de corrigir, né, esse texto aqui. Eu vou voltar, dar um Ctrl Z aqui, vai voltando, né? Vou voltar bem para o início aqui, beleza? Voltamos ao estado inicial. A segunda maneira é através de fórmula. Então eu clico aqui do lado, vou digitar o igual e usar a função arrumar. A função arrumar. Essa é a função que vai corrigir esses dados. Então dou um tab aqui, obtenho a função arrumar e o texto que vai ser arrumado, né, vamos dizer assim, é o texto aqui da célula A1. Se eu der um Enter aqui, ele já vem para cá, para a célula F2, né, já corrigido, já arrumado, né, vamos dizer assim. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Então basta arrastar aqui 5 colunas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu obtenho aqui a quantidade aqui também. Seleciono todo esse conteúdo aqui que tem fórmulas. E aí eu dou um duplo clique aqui e copio para baixo. Tá? Eu tenho duas, aí eu posso selecionar aqui, ó, aumentar aqui para uma largura exagerada e dar um duplo clique, né? E aí se vê que eles estão ajustados aqui. Agora eu tenho duas opções para obter os dados efetivamente, porque aqui, ó, se vocês olharem nos dados aqui, eu tenho os dados nas células, porém eu tenho fórmulas, né? Por trás dos panos, vamos dizer assim, fórmulas. Então o que a gente precisa fazer é obter só os dados. Eu tenho duas maneiras de fazer isso aqui. Eu posso selecionar aqui as colunas, né? Dar um Ctrl C, copiar. Aí aqui em cima da coluna F eu clico com o direito e daí eu clico em colar valores aqui, ó, onde está esse 1, 2, 3 aqui, colar valores. Pronto, feito isso, se você clicar aqui na célula e olhar aqui, ó, já é o conteúdo que está lá, já não é mais a fórmula, né? Beleza, aqui eu tenho todo o conteúdo, basta deletar, selecionando assim, ó, deletar essas colunas aqui. Então se eu der um Ctrl menos aqui com as colunas selecionadas, elas serão deletadas e aqui eu tenho o conteúdo. Show, beleza. Eu vou voltar aqui para mostrar um outro jeito de fazer também. A terceira forma de corrigir isso aqui, né, corrigir esses textos, é também uma função do Excel, né? E aí nós vamos usar a seguinte função, igual SU, de substituir, dá um tab. Aí o texto que vai ser substituído é esse daqui, né? Célula 1, ok. Ponto e vírgula. O texto antigo que vai ser substituído vai ser a função caractere, função caract, né? Então dou um tab aqui e digito 10. O 10, o caractere 10, na tabela ASCII, significa que é a nossa quebra de linha, tá? Puxando da tabela ASCII. Beleza, então eu dou um ponto e vírgula aqui e vou substituir essa quebra de linha por nada, né? Digitando aqui aspas duplas. Então eu fecho aqui os parênteses e dou um Enter. De novo eu já tenho o conteúdo aqui corrigido. Então de novo eu arrasto aqui para o lado, né? Com 5 colunas. A quantidade veio para cá, dou um duplo clique aqui para copiar para baixo. E novamente eu tenho aqui o conteúdo já corrigido, né? Tá aqui. De novo eu posso fazer da mesma forma, Ctrl C, colar valores, e seleciono essas colunas aqui, Ctrl menos, e de novo eu tenho aqui o conteúdo corrigido.
Perfeito? Ok, então. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra gente, compartilhe esse vídeo para mais gente descobrir como que se faz esse tipo de trabalho, né? Deixa um comentário aí embaixo se tiver com alguma dúvida. Eu vou fazer questão de responder vocês direitinho, certinho, tá? E até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui.